Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Emily de História e hoje nós vamos continuar falando sobre o Brasil colônia. Nesse vídeo, a gente vai dar um enfoque maior nas questões de revoltas, guerras e etc. que aconteceram aqui por grande influência de outros eventos que aconteceram na Europa, ok? Bom, a gente precisa lembrar que ali pela época da decadência do ouro, mais ou menos, na Europa estava acontecendo uma série de eventos, e não só na Europa, aqui na América também, uma série de eventos que iam influenciar grandemente acontecimentos aqui no nosso país. São eles, por exemplo, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Revolução Industrial, ascensão do capitalismo industrial, entre outros. E o que acontece? Esses eventos estão muito ligados a países que são muito importantes para Portugal. Portugal é um país um pouquinho mais atrasado em relação aos outros nessa época lá na Europa. Só que lembra que a gente falou que Portugal tem uma dependência muito grande da Inglaterra? Então, por exemplo, a Inglaterra já está vivendo quase um capitalismo industrial. Eles não concordam mais com a ideia da escravidão, porque a escravidão e o capitalismo não ornam, entende? Para o capitalismo dar certo, eu preciso de mão de obra assalariada. Então, a Inglaterra começa a pressionar um pouco a Portugal e outros países para que essas coisas parem de existir. E Portugal vai ficar, então, entre a cruz e a espada. Por quê? Eles precisam da Inglaterra, eles são dependentes da Inglaterra, mas ao mesmo tempo eles querem limitar a entrada da Inglaterra e das ideias da Inglaterra dentro das suas colônias e do seu próprio país, ok? Nessa época também, a gente tem uma grande oscilação entre os reis que vão dominar Portugal. Então, a coroa vai oscilar bastante. Vários reis vão morrer, vão sair, ser assassinados e etc. E, nesse momento, um cara que vai ficar muito famoso, que é o Marquês de Pombal, vai assumir o cargo de primeiro-ministro português. E ele vai implantar, então, uma série de mudanças e coisas para tentar, vamos dizer assim, recuperar a economia e conseguir fazer com que as colônias e Portugal, vamos dizer assim, alavanquem, evoluam. Inclusive, ele vai expulsar os jesuítas aqui do Brasil e também vai fazer uma série de fiscalizações em cima do ouro, porque eles achavam que como o ouro estava acabando, as pessoas estavam roubando o ouro, e não que ele estava realmente acabando, entende? Então, o Marquês de Pombal vai fazer uma série de investigações sobre isso, colocar mais impostos, e também Portugal tinha sofrido um terremoto. Na verdade, a cidade de Lisboa tinha sofrido um terremoto e tinha sido destruída. Então, eles precisavam também arrecadar muita grana para reconstruir as cidades. Então, pensa que estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Eles tinham que custear uma guerra que estava contra a Espanha nesse momento, custear a reconstrução de Lisboa, investir em dinheiro, e a mineração estava indo por água abaixo. Então, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, todo esse conflito vai ganhar força também no Brasil, e aqui vão acontecer então algumas revoltas e rebeldias, principalmente algumas que buscavam a independência do Brasil, a república, então constituiu uma república, então se afastar de Portugal de todas as formas. E também tinha algumas de cunho nativista, então que buscavam a questão de liberdade, a questão de igualdade, entre outras, que tem um cunhozinho ali de Revolução Francesa, Iluminismo e etc. A gente já citou uma delas, que é a Guerra dos Emboabas. Lembra que os paulistas não estavam muito satisfeitos com todos aqueles imigrantes vindo ali para o território do ouro e tudo mais. Mas a gente também tem a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, que vai acontecer de 1710 a 1711. O que foi a Guerra dos Mascates? Envolveu os senhores de engenho de Olinda e alguns comerciantes portugueses de Recife. Mascate significa vendedor ambulante, então por isso que tem a ver os vendedores ali, tá? Recife foi elevado uma categoria de vila e o pessoal de Olinda não ficou muito satisfeito com isso. E gerou uma série de conflitos. O embate teve que ser encerrado por uma intervenção de Portugal e
Olinda e Recife ficaram equiparados, então os dois tiveram os dois foram concebidos como vilas, ok? Além disso, nós também tivemos a revolta de Felipe Santos, que aconteceu em 1720. O líder, que era o próprio Felipe, representou a insatisfação dos donos de minas em Vila Rica com a cobrança do quinto. O que era o quinto? Era um imposto que os mineradores pagavam, que a quinta parte do ouro era destinada, então, para Portugal. E também sobre as casas de fundição. O que era a casa de fundição? Para você conseguir utilizar o ouro ali naquela época, você precisava fundir o ouro. E quem fundia o ouro? Portugal. E, obviamente, eles cobravam uma taxa para isso. Então, eles estavam insatisfeitos com isso. A cobrança de impostos do quinto e a questão das casas de fundição. Só que, obviamente, Portugal não vai ficar de boa e vai matar o Felipe Santos. E vai acabar com a revolta ali e tudo mais. Outro exemplo de revolta que a gente tem é a Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789. Várias pessoas já devem saber sobre isso, do Tiradentes, tem feriado nacional e tudo mais. Mas o que acontece? O objetivo da Inconfidência Mineira era tornar Minas Gerais independente de Portugal. Então entendam que não é o Brasil, é Minas Gerais, é só aquele pedaço ali de território, ok? Por que eles queriam fazer isso? Como o ouro estava ali estava em decadência, já lembra-se que eu te falei lá do apogeu do ouro? O ouro aqui já estava em decadência. Então eles começaram a ameaçar colocar um outro imposto, que era a derrama. O que é a derrama? É cobrar o quinto forçadamente daqueles que não conseguiram um número de ouro durante o ano todo. Então, mesmo que aquela pessoa não tenha conseguido um número que deu valor para ela pagar o quinto, a coroa vai tirar mesmo assim o valor do imposto. E entendam que se ela não tiver ouro, ela vai tirar os bens, vai tirar qualquer coisa que ela possa lucrar alguma coisa em cima disso. Então, a derrama era muito ruim para as pessoas, porque se elas não estavam conseguindo pagar o quinto, quer dizer que elas não estavam assim tão bem, entende? E Portugal não entendia muito isso. Então, a maioria dos inconfidentes eram pessoas bem de vida, mas um deles era uma cara mais simples, inclusive Tiradentes, mesmo, porque nessa época não existia a profissão dentista, então se tira dente quando o dente estava podre. E era isso que Tiradentes fazia. O nome dele de verdade era Joaquim José da Silva Xavier, ok? Só que a questão é que o movimento não chegou a acontecer realmente, entende? Eram umas ideias que eles tinham, mas um dos caras envolvido no movimento vai delatar todo mundo. Delatar tá na moda, né? Então, esse cara vai delatar todo mundo. E vai ser feita todo um bololô haha sobre a condenação dessa galera e tudo mais. Eu vou ler pra vocês um trechinho de um livro que se chama História do Brasil, do Boris Fausto, ok? Aqui vai falar sobre essa questão da condenação dos envolvidos na Inconfidência. Entendam que Inconfidência não é um negócio muito legal. Inconfidente é alguém infiel, é uma coisa ruim, entende? Como diria Marília Mendonça, iê, infiel, entendeu? Então, quando a gente fala de Inconfidência Mineira, entendam que esse nome foi dado por Portugal justamente num sentido pejorativo, daquelas pessoas que estavam traindo a coroa, entende? Vou ler pra vocês o seguinte, ó. A partir daí, começou uma grande encenação da coroa, buscando mostrar sua força e desencorajar futuras rebeldias. Só a leitura da sentença durou 18 horas. Tiradentes e vários outros réus foram condenados à forca. Algumas horas depois, uma carta de clemência da rainha Dona Maria transformava todas as penas em banimento, ou seja, expulsão do Brasil, com a exceção do caso de Tiradentes. Na manhã de 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado num cenário típico das execuções do antigo regime. Entre os integrantes desse cenário se incluíram a presença de tropa, discursos e aclamações à rainha, seguiram-se a retaliação do corpo e a exibição de sua cabeça na praça principal de Ouro Preto. Por que fizeram isso só com Tiradentes? Tiradentes também era envolvido com o exército. Então, uma pessoa que estava dentro, vamos dizer assim, da proteção, trair a coroa era algo muito grave, entende? E sem contar que ele era um dos únicos que tinha, então, uma patente mais baixa da população. Então, isso ia desencorajar todos os outros a fazerem coisas do tipo.
A questão do Tiradentes ser considerado um mártir, um herói, etc., só vai acontecer na República. Porque eles até vão fazer a descrição do Tiradentes como se ele fosse Jesus, entende? Barba, cabelo comprido, etc. Porque é justamente para mostrar assim, olha como a coroa era malvada, ela matou Tiradentes, olha como a República é boa, entendeu? Tiradentes é nosso herói. Então isso vai acontecer tempos depois, mas quando aconteceu, tava todo mundo meio nem aí pro Tiradentes, tá? Enfim, outro exemplo é a Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates. Nesse movimento que foi organizado na Bahia em 1798, por negros e mulatos livres, principalmente, existiam muitas profissões urbanas ali que estavam envolvidas, principalmente os alfaiates. E o que eles estavam, então, meio revoltados? Eles queriam proclamar a república, o fim da escravidão, o livre comércio e o aumento de salários. Então aqui a gente tem aquela coisa nativista em torno, entendeu? Não é só a república, eu não quero só ser independente de Portugal. Eu quero que as pessoas sejam livres, porque quem que estavam envolvido nessa conjuração baiana eram os negros, entende? Então eles estavam ali pedindo coisas que só vão acontecer muitos anos depois. Então, foram feitos panfletos, eles não chegaram a fazer nada, entende? Eles distribuíram os panfletos com as ideias deles ali pela cidade e a coroa ficou sabendo e massacrou o movimento. Não foi que nem ali, por exemplo, na Inconfidência Mineira, que um só foi condenado brutalmente e que os outros foram só banidos. Ali foram 4 enforcados no mesmo estilo ali de Tiradentes e os outros 2 foram banidos, presos, enfim. Mas os 4 principais, os 4 que seriam considerados mandantes, foram condenados brutalmente. E adivinhem, eles eram negros. Por fim, nós também temos a Revolta Pernambucana, que aconteceu em 1817. E entenda que nessa época a família real já tá aqui, a gente tá quase ali na independência, entende? Então pensem em todo esse contexto que tá acontecendo. A questão é que, quando a família vem pra cá, os gastos com a família e tudo mais, a mudança pra capital, pro Rio de Janeiro e etc., isso gera um grande desconforto ali pro pessoal de Pernambuco. Porque pensa assim, toda uma grana que é gastada ali, enquanto lá em Pernambuco as pessoas estão passando fome, porque tá rolando uma crise econômica danada, porque pensa, o açúcar tá em decadência, a galera tá toda enfocando ali na parte do ouro e etc. Então, eles estão meio esquecidos e abandonados, entende? E eles começam, então, esse movimento anti-lusitanista. O que é isso? Eles são contra Portugal e eles são contra os portugueses. Basicamente é isso. E eles começam a clamar por independência e igualdade e querem tomar o controle do Nordeste. Eles estão meio que nem aí pro resto do Brasil. Eles querem tomar o controle do Nordeste para fazer as coisas começarem a dar certo ali. Eles tomam Recife e implantam um governo provisório. Então esse aqui, ó, colocou a mão na massa de verdade. Só que eles foram buscar apoio em outros países. E como era muita gente diferente dentro dessa própria revolução, às vezes as pessoas que estavam dentro do movimento não concordavam entre si, isso enfraqueceu um pouco o movimento. E o que acontece? Então, essa disparidade e essa falta de apoio entre eles começou a enfraquecer o movimento, que foi suprimido pelas forças portuguesas em 2 meses. Então, o movimento ali, a tomada da cidade, durou 2 meses e depois eles foram brutalmente combatidos pelas forças portuguesas, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais!